Olá, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês a formalização a uma repactuação de transação. A repactuação de transação ela foi regulamentada pela portaria número 2381 de 26 de fevereiro de 2021. Essa repactuação nada mais é do que a abertura da possibilidade daquele contribuinte que já aderiu a uma determinada modalidade de transação fazer uma outra transação da mesma modalidade para alguns débitos que ficaram de fora. Então, por exemplo, digamos que inicialmente um determinado contribuinte formalizou a adesão a uma transação excepcional de débitos previdenciários e incluiu 5 inscrições em dívida ativa, por exemplo, e deixou de fora outras 5. E nesse momento ele decidiu que pretende incluir também essas outras 5 inscrições em dívida ativa na mesma modalidade de transação que ele já havia feito a adesão anteriormente. Então, digamos que ele tenha feito a adesão a uma transação excepcional de débitos previdenciários e incluiu 5 inscrições. Em determinado momento, pode ter sido no início desse ano ou mesmo no ano passado. Aí veio a portaria número 2381 de fevereiro de 2021, que reabriu o prazo de adesão. Então, ele prorrogou a possibilidade de o contribuinte incluir mais inscrições em dívida ativa que não haviam sido incluídas naquele primeiro momento em que aquele contribuinte fez a adesão. Então, nesse momento, ele pode aderir a uma repactuação de transação. É uma das modalidades que estão previstas lá no sistema Regularize da PGFN e que está à disposição do contribuinte. Então, nesse caso, desse exemplo que eu vou dar para vocês, é de um cliente que já havia feito a adesão a uma transação excepcional e havia incluído 4 inscrições em dívida ativa. E neste momento, ele avaliou, nós avaliamos em conjunto e verificamos que aquelas inscrições, que haviam mais 3 inscrições que seria interessante que esse contribuinte incluísse em uma transação tributária. E no caso, a transação excepcional, porque no caso dele a transação excepcional é efetivamente a mais vantajosa por conta dos descontos que são concedidos e também por conta do prazo, que no caso aqui, na modalidade de transação previdenciária, vai até 60 prestações. Então, vamos fazer agora a adesão à repactuação de uma transação desse cliente. Então, a primeira tela que a gente tem é a tela inicial do Regularize, em que aparece negociar dívida. A gente vai lá clicar em negociar dívida. Na sequência, na outra tela, a gente tem o botão acessar, acesso ao sistema de negociações. Acessar, a gente vai clicar nesse botão. Na sequência, lá em cima, a gente tem no menu adesão à transação com repactuação. Observem que tem 3 opções: a opção parcelamento, a opção transação e a opção transação com repactuação. Transação com repactuação é exatamente essa situação em que o contribuinte deseja incluir outras inscrições em dívida ativa em uma transação que já foi formalizada anteriormente. Então essa modalidade possibilita que ele crie uma nova conta de parcelamento em que serão incluídas aquelas inscrições em dívida ativa que o contribuinte deseja incluir agora e que antes haviam ficado de fora. Então a gente vai clicar em transação com repactuação e ele vai abrir uma outra janela demonstrando quais são as transações que podem ser objeto de repactuação. Então a gente clica em avançar e na sequência ele vai dar um outro menu drop-down em que aparecem as transações em que ele já fez. Aqui no caso desse cliente a gente tem 2 transações que já foram efetivadas, que é a transação excepcional demais débitos e a transação excepcional débitos previdenciários. A gente vai escolher transação excepcional débitos previdenciários. Na sequência, ele vai te dar a opção de escolher qual modalidade, se é aquela que parcela em até 60 meses com redução de até 60% ou aquela que parcela em até 48 com redução de até 70%. A gente vai escolher a redução até 60%, 60 meses, avançar. Aí na sequência ele vai apresentar a relação das inscrições em dívida ativa que estão disponíveis para serem incluídas nessa repactuação da transação. E aqui a gente já tem
definido com o cliente quais são as inscrições que a gente vai incluir. Então aqui a gente vai fazer a marcação das 3 inscrições que o cliente deseja incluir. Então vamos marcar aqui. São 3 inscrições que a gente vai incluir. Então eu vou marcar aqui, na sequência a gente pode fazer a repactuação, dar sequência na repactuação. Pronto, então eu já marquei as 3 opções que o cliente deseja incluir e agora a gente vai para calcular e ele vai fazer a simulação dessa transação excepcional com descontos. Vejam que aqui ele vai mostrar qual que é o percentual máximo de desconto possível para essa modalidade, lembrando que no caso da transação excepcional é necessário que antes da adesão já tenha sido feita a declaração de receita. Então a declaração de receita é importante que ela esteja regularmente preenchida com as informações verdadeiras do contribuinte, né, em relação a diversos elementos, tais como o valor da receita bruta auferida nos anos 2019, 20 e 21, número de funcionários, número de contratos suspensos, número de admissões, número de demissões e algumas outras informações que a gente fala em outro vídeo, tá? Mas por enquanto aqui a gente tem já a demonstração das inscrições que foram solicitadas pelo contribuinte e a gente vai agora simular. Apertando o botão simular, ele vai mostrar a tela em que, nesse caso, foi possível a concessão de um desconto total de 41,45%. Então a gente tem aqui esse desconto que é o máximo passível de concessão aqui nessa modalidade. Aí na sequência a gente confirma se efetivamente esses valores são aqueles em que a gente já previamente fez a simulação, né? Estando de acordo, a gente clica em confirmar, tá? Ele vai perguntar se você tem certeza, né, que deseja formalizar a negociação. A gente vai clicar em sim, né, porque de acordo com a nossa avaliação, essa negociação ela é adequada para esse cliente, né, a dar sequência. Clicando, aqui a gente vai clicar em, deixa eu só salvar aqui, pronto. Clicar no botão sim, pronto, e aí ele apresenta a tela de confirmação, demonstrando a conclusão do procedimento de solicitação da transação. E ali a gente tem o botão de imprimir o documento de arrecadação, né? Imprimir o documento de arrecadação da primeira parcela, que deve ser recolhida até o último dia útil do mês corrente. Aqui no caso a gente fez a transação agora no dia 3 de dezembro. Clicando no botão documento de arrecadação, ele apresenta uma outra janela em que ele demonstra o valor desse documento de arrecadação e também o prazo de recolhimento. Aí vocês podem ver também que no canto direito tem o botão, né, o ícone de impressora, que é onde a gente vai clicar para emitir efetivamente o documento de arrecadação. Então, clicando no botão da impressora, ele apresenta outra tela, né, para a gente confirmar que os valores são efetivamente aqueles que a gente solicitou, né, da transação, e aí ele enaltece, né, que o documento de arrecadação está sendo emitido com vencimento para o último dia útil deste mês, tá? Clica em emitir, ele abre outra janela com aquele link, né, um link numérico, que é o número do documento de arrecadação que o sistema está emitindo. Então basta clicar nesse link numérico para que haja a emissão do DARF, tá? E aí a gente tem na tela o documento de arrecadação a ser recolhido até o último dia útil do mês corrente, aqui no caso no dia 30 de dezembro, tá bom? Então essa aqui é a simulação, na verdade é a adesão propriamente dita
a uma transação por repactuação no caso de contribuição previdenciária, tá? Então, lembrando que nesse caso de repactuação, são aqueles casos em que o contribuinte já fez a adesão a uma modalidade de transação tributária e que pretende agora incluir outras inscrições que antes não haviam sido incluídas, tá? E aí ele gera mais uma negociação, ele gera mais uma transação para o contribuinte incluir essas inscrições que ficaram de fora, tá? Então é isso aí. Então a gente segue para o próximo vídeo com uma outra modalidade, um outro exemplo de simulação e adesão a uma transação tributária. Até já!